Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é o iluminismo. No iluminismo, a gente percebe uma mudança social muito grande que acontece do antigo regime, que é o monárquico, absolutista, para o iluminismo. No século XVIII, ficou conhecido, no caso, como o século das luzes, que é o século onde o iluminismo mais fez o seu sucesso. Bom, temos algumas questões importantes para ser abordadas, como, por exemplo, a questão das luzes e a ciência. As luzes são comparadas ao conhecimento. Então, quando você fala século das luzes, você está entendendo que é um momento de razão, é um momento do uso da criticidade, é um momento de uso do conhecimento. E as pessoas estavam buscando cada vez mais isso. No período anterior, uma pessoa questionar o rei ou simplesmente criticá-lo por algum motivo era motivo para punição e às vezes até mesmo a morte. Só que no iluminismo as coisas mudam e agora as pessoas têm um pouco mais de liberdade para poder expressar as suas ideias. Bom, em relação à ciência, surge o método científico, que nada mais é do que a análise, de etapas, e na ciência isso foi muito importante. Outra coisa importante também é o desenvolvimento da história, da filosofia e outros aspectos mais. Eles tiveram o entendimento de que a crença na razão humana se refletia na própria percepção dos seres humanos sobre a vida. Ou seja, a partir de agora, o ser humano se desenvolveria muito mais tendo plena consciência de quem ele é e de como as coisas aconteciam. E aí nós entramos num período onde eles valorizam a questão da enciclopédia, né? Eles tentaram juntar todos os conhecimentos num único livro, de diversas áreas diferentes, como direito, filosofia, história, entre outros, na enciclopédia. O problema é que a igreja inicialmente não gostou muito dessa ideia e colocou ela na lista de livros proibidos, que é o Index. E por um tempo a enciclopédia ficou presa lá, nessa situação. Depois de uns 10 anos ela pôde ser divulgada. Eles acreditavam que a população, quando tivesse pleno conhecimento das coisas que tinham ao seu redor, dos mais diversos saberes, ela se desenvolveria plenamente. Então isso é uma característica importante do iluminismo. Agora, entrando num aspecto mais político e econômico, quando a gente fala do liberalismo político, que tem parte, nessa questão do iluminismo, queria explicar para vocês que o liberalismo político é totalmente anti-absolutista, porque eles prezam pela liberdade, o direito, da pessoa votar, dela se expressar, dela escolher os seus governantes, e isso é muito importante. Então, alguns pensadores desenvolveram várias ideias a respeito disso, como, por exemplo, o John Locke, que foi uma pessoa que pensou a respeito da questão do anti-absolutismo. Ele era uma das pessoas que prezava pela liberdade de expressão, e isso era muito importante nessas teorias. Outros pensadores como Montesquieu, Rousseau e Voltaire tentaram ampliar esses conhecimentos que John Locke trouxe. Então estudaram, se aprofundaram, alguns até questionaram, mas todos levaram adiante essas ideias. Então a gente tem aqui a questão da tolerância religiosa, a questão da liberdade, dos direitos naturais do cidadão. Outra coisa importante é que Montesquieu falava basicamente sobre a divisão dos poderes, que eram os 3 poderes, São, na verdade, ainda hoje, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então ele tinha essa ideia de que deveria ser dividido para que não houvesse a centralização do poder na mão de uma pessoa só. E um poderia fiscalizar o outro, isso também seria muito importante. O Rousseau, ele vinha com a ideia do voto universal, um direito de voto para todos, independente de classe social ou qualquer coisa do tipo, que os governantes deveriam ser eleitos pelo povo. O Voltaire, ele já tinha a questão da defesa da liberdade de expressão. Ele até fazia algumas peças, teatrais, satirizando isso. Então, para ele, a questão da liberdade, da pessoa poder se expressar sem ser punida, era completamente importante. E aí nós chegamos no liberalismo econômico, que é muito interessante. Quando nós falamos de liberalismo econômico, fica uma dúvida no ar.
que sentido isso tem num país? Como que isso funciona, não é? Na verdade é o seguinte, ele é antimercantilismo. E todos nós sabemos, a respeito de absolutismo, o mercantilismo foi uma prática muito utilizada por reis. Então, a balança comercial favorável, que é aquela prática de exportar mais e importar menos, traduzindo, comprar menos, vender mais. Isso tudo era usado pelos reis para controlar a economia e fazer com que o seu país prosperasse e enriquecesse. Só que o liberalismo econômico é uma coisa que vai contra essa prática. Ele diz que a economia se autorregula, então não precisa desse intervencionismo. Basta que exista a concorrência, e a concorrência já é o suficiente para que a economia cresça, gire e se regule sozinha. Então a gente tem aqui o pai do liberalismo clássico, que é o Adam Smith. Ele defendia o investimento em atividades produtivas, como a indústria e a manufatura, e que elas seriam suficientes para promover a riqueza de uma nação. Ou seja, não precisa de intervenção, o próprio investimento que é feito já é o suficiente. E a concorrência, segundo Adam Smith, era um dos fatores importantes. E aí fala o seguinte, que quando a procura aumenta, a oferta se mantém, o preço do produto se eleva. Nesse momento surgem os novos concorrentes e o preço é obrigado a ser abaixado pelas pessoas que estão comercializando. Então vamos falar isso numa prática mais comum. Eu vou dar um exemplo. Imagina o álcool gel, que aqui no Brasil agora muito recentemente todo mundo precisou por causa do coronavírus, para limpar suas mãos, para higienizar as coisas direitinho. Então, tinha álcool gel para todo mundo? Não, porque com certeza deviam ter álcool gel ali nas prateleiras pegando poeira já há muito tempo. Só que as pessoas não tinham hábito de consumir isso todos os dias, né? E de repente todo mundo precisou. Então a procura foi maior do que a oferta. O que eles fizeram? Subiram esse preço do álcool gel. Nesse caso está completamente errado, por causa da situação de pandemia e tudo mais. Mas levando em conta friamente a questão do produto, eles elevaram o preço porque tinha pouca quantidade. E isso acabou, num determinado ponto que chegou no limite, acabou realmente todos os estoques. E aí as empresas começaram a produzir muito álcool gel. Supermercados, lugares que fabricavam bebidas e tudo mais. Então, o álcool gel agora, ele é uma coisa que tem quantidade suficiente para a população, certo? O que aconteceu com esse preço? Ele abaixou. Então, a partir do momento que ele caiu, as pessoas tiveram mais acesso. Hoje você chega nos mercados, tem álcool gel à vontade. Então, a oferta também está maior, né? A procura está um pouquinho menor porque as pessoas já consumiram o que precisam. Então, isso faz com que haja a oferta e a procura, que é o que Adam Smith propõe para nós. Então, basicamente é isso. Quando a gente fala de iluminismo, estamos falando de razão, antropocentrismo, de certa forma, porque o homem está no centro e não a parte da fé que era utilizada no período anterior. Temos o liberalismo econômico, liberalismo político, a questão da ciência sendo ampliada, o conhecimento sendo ampliado. Tudo isso é muito importante para o nosso estudo, para o nosso entendimento desse assunto, certo? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!